Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tenho certeza que esse é um dos vídeos que talvez gere mais polêmica aqui no canal. Vocês já viram sobre a thumb, do que se trata. Mas eu preciso trazer esse conteúdo para vocês porque eu acho que a minha missão aqui no YouTube é formar bons investidores e não simplesmente investidores seguidores de dicas ou seguidores de profecias do caos. Emissão abaixo do valor patrimonial. Eu já trouxe alguns vídeos para vocês mostrando que a emissão abaixo do valor patrimonial ela destrói patrimônio do cotista. Porém, existem exceções. Existem exceções sim, meus amigos. E aí, por que eu quis trazer esse conteúdo para vocês? Porque eu vou mostrar na prática duas situações, na verdade, uma situação que já aconteceu e uma situação que eu vou mostrar para vocês algumas hipóteses para que não aqui aconteça ou que não aconteça. Eu estou falando, primeiramente, eu vou trazer a emissão do RZTR, que foi aquela emissão do começo do ano, e vou falar sobre a emissão do GARI atualmente, que é uma emissão que ainda não aconteceu e que vai acontecer. Mas, pessoal, primeiro eu preciso lembrar vocês da questão daquele vídeo que eu falei sobre alavancagem. E por que um fundo, ele normalmente, ou ele faz uma emissão, ou às vezes ele pode fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial? Primeiro, uma emissão abaixo do valor, uma emissão, como a gente sabe, é o dinheiro mais barato que o fundo tem para fazer, para usar para sua necessidade. E quando a gente, por exemplo, fala de uma alavancagem, de um fundo alavancado que precisa pagar a amortização, ele precisa pagar. Ele tem algumas opções. Não sei se vocês lembram do vídeo que eu fiz. Ele pode simplesmente chegar no devedor e falar, olha, eu preciso rolar a dívida, eu não tenho dinheiro para pagar agora, eu vou alongar a dívida. Aí o devedor pode não aceitar, executar a garantia, ou simplesmente falar, não, beleza, eu aceito, um joinha aqui, eu aceito, mas eu vou aumentar a taxa, vou fazer várias exigências para você, porque o poder está na minha mão, eu sou o credor, e você vai, se para eu rolar essa dívida, prolongar essa dívida para você, eu vou fazer várias exigências. Essa é uma delas, que na verdade o fundo conta com o aceite do credor, e pode não acontecer. A outra seria o fundo vender ativo, tem que desfazer de ativo, vender ativo para poder pagar essa alavancagem. A outra seria eles fazerem uma assembleia para os cotistas e falar, olha, cotistas, eu preciso pagar essa dívida. Vocês aproveitaram, obviamente que ele não vai falar isso, né? Mas a ideia é, vocês aproveitaram de um dividendo alto até agora. Porém, eu preciso pagar essa dívida, só que não temos dinheiro. O que nós vamos fazer? Vamos ficar sem distribuir rendimentos por 6 meses para usar esse dinheiro para pagar a dívida. Vocês concordam? Você, cotista, concordaria? Você usou o dividendo alto até lá, mas agora você não quer pagar a conta? Então esse é um motivo, que é um dos... dificilmente, eu não me lembro de algum caso assim. E o outro seria fazer uma emissão... dependendo se a gente está falando de uma condição de mercado ruim, abaixo do VP, para poder pagar essa dívida. Então, que é o que eu falo para vocês, né? Você, enquanto estava investindo no fundo alavancado, quem viu o vídeo, vai assistir o vídeo hoje do TRXF, que ele tem uma alavancagem muito grande. E ele está bem alavancado, quer dizer, quando eu falo bem alavancado, a alavancagem é bem feita. Só que a alavancagem está lá. E o Bruno Perini, ele sempre usa uma frase que é muito boa, quem tem dívida tem que torcer para tudo dar certo. Então, a alavancagem está lá, é bem feita, só que se acontecer algum problema de mercado, a alavancagem vai continuar lá e o fundo vai precisar pagar. E aí ele vai ter dinheiro no momento do pagamento. Então, é isso que e aí normalmente essas coisas acontecem no mercado ruim, no momento ruim, né? E o fundo vai conseguir fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial? Será que o mercado vai aceitar? Ou se ele colocar uma emissão no preço de mercado, ou desculpa, no preço do patrimonial, só que no mercado está abaixo, vai ter adesão? Os cotistas, as pessoas vão participar da emissão, sendo que no mercado o preço está mais barato? Então, essa é uma condição. Mas agora o que eu vou falar, pessoal, é na questão de uma emissão abaixo do valor patrimonial para aquisição de ativos, para aquisição de imóveis. Pessoal,
São poucos os casos, e aqui já vai um ponto para você que está nervosinho aí, né, ficando nervoso com essa questão da emissão abaixo do VP. Dificilmente, e olha só, dificilmente uma emissão abaixo do valor patrimonial agrega valor. Na grande maioria das vezes, ela destrói patrimônio de fato. Porém, podem existir situações onde o gestor está tão certo que a compra que ele vai fazer vai agregar resultado que ele topa fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. E aí é isso que eu vou mostrar para vocês, que de fato, no caso, por exemplo, do RZTR, talvez tenha valido a pena mesmo aquelas emissões. Embora, aqui eu já deixo um ponto muito claro. Eu vou trazer o exemplo da RZTR, mas eu discordo e eu acho que emissão do jeito que foi feita, inclusive a dele e a do Gari, onde o fundo paga, eu acho errado. Por quê? Você faz o cotista que não participa da emissão pagar a emissão. Porque quando você tira uma parte da taxa, o fundo pagando, é o patrimônio do fundo indo embora. Então a cota, na verdade, você tem que descontar o quanto que o fundo está pagando, porque ela está saindo do patrimônio do fundo. Então é como se a cota fosse menor, um preço menor. Então, por isso que ela sai abaixo do valor patrimonial. E fazer emissão aonde o fundo que paga, para mim, não tem justificativa. Tá? Não tem, já estou deixando bem claro. Que pode ser feita de outra maneira, como poderia ter sido feita do Gari, onde a gestora pode assumir todo o custo. Só que ela repassa para o fundo. E ela repassando uma parte para o fundo, isso é muito ruim, porque o cotista que não participa, ele está pagando essa emissão, sem querer. Ela tomou a decisão pelo cotista. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas eu estou usando o exemplo da emissão abaixo do VP. Tá? Então, só para fazer esse disclaimer aqui, e aí no final eu vou fazer mais algumas reflexões para vocês. Então, esse exemplo que eu vou trazer é referente à aquisição de imóvel, tá? Que na grande maioria das vezes ela não é justificável e ela destrói patrimônio mesmo do cotista. Mas vamos lá, que tem bastante coisa. E aqui, pessoal, um ponto importante. Eu quero que vocês se tornem bons investidores e deixem de ficar seguindo essas informações. Acabou, emissão abaixo do valor patrimonial, não presta, não serve. Pessoal, façam contas. A gente já chegou num momento, principalmente vocês que me seguem aqui, que são inscritos no canal, ou são novos também inscritos, a gente pode fazer um pensamento de segundo nível, a gente pode elevar para chegar e mostrar, não, de fato essa emissão não prestou. Não, de fato, opa, temos alguma situação aqui que me beneficiou. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos para o nosso exemplo. Eu vou trazer a situação, eu vou explicar primeiro, deixa eu dar um zoom aqui, o que foram as premissas que eu usei para fazer esse estudo. Eu peguei a situação do RZTR, lembra, pessoal, só para vocês, não sei se vocês lembram do combo do RZTR. O RZTR, ele fez uma emissão lá para o final do ano, ele fez o prospecto da terceira emissão em captação de 750 milhões, sendo que uma parte da emissão era paga pelo fundo. Ou seja, a gente tem que descontar esse valor pago pelo fundo da cota da emissão para chegar no valor. Essa emissão não foi um sucesso, eles captaram, se eu não me engano, 200 e tantos milhões, tá aqui, ó, eu até coloquei aqui, ó, 290 milhões, e aí fizeram uma emissão, não chegou nem a terminar a terceira emissão, fizeram a quarta emissão logo em seguida porque eles precisavam captar esse dinheiro. E conseguiram captar a 486 milhões. Eu fui um dos que meti muito pau nessa emissão, porque eles entenderam que o mercado não gostou e entubaram o goela abaixo, mas a quarta emissão passou porque teve institucional que entrou também. Mas, pessoal, eu quero mostrar para vocês em que momento que a gente está da história. Então, eu estou falando de novembro de 2023, quando começou. Então, pessoal, naquele momento, o ativo do RZTR era esse valor aqui, 1.231, que é a soma do valor que ele tinha em caixa, valor de imóvel, sociedades e valor a receber. Tá? O passivo dele era 132 milhões, que é composto por rendimentos a distribuir, taxa de administração, adiantamentos e outros. Aqui, pessoal, vocês sabem onde eu peguei isso, você que assistiu o vídeo dos informes sabe que eu peguei no informe mensal lá de novembro de 23. Tá? E aqui, pessoal, guardem esse cap rate. Eric, como é que você chegou no cap rate? Lembra, pessoal, o que é cap rate? Cap rate não é dividendo. Cap rate é a receita do fundo sobre o preço do ativo. Tá? É o quanto que aquele ativo gera de receita em função do preço dele.
E como que eu peguei isso, pessoal? Eu peguei aqui, eu fiz o seguinte, eu fui lá nos relatórios de novembro, eu peguei um cap rate médio dos 12 meses, dos últimos 12 meses com data base em novembro de 23. Eu peguei lá as receitas imobiliárias do fundo, somei todas elas e dividi por 12 e cheguei, aqui ó, se a gente pegar aqui, eu cheguei naquela lá é anual, na verdade não dividi por 12, né, aquela lá é a receita dos 12 meses, peguei e dividi pelo valor do ativo, aqui ó, se você pegar aqui, peguei e dividi pelo valor do ativo, cap rate atual do fundo naquele momento, atual não, naquele momento era de 11,49, vocês já vão entender o porquê que a gente precisa desse valor. Bom, então com base nisso, com base no ativo, no patrimônio líquido e no número de cotas, eu chego a um valor patrimonial por cota, 99,48. Esse era o valor patrimonial na emissão. E aí o fundo fez a terceira e a segunda. E aí, pessoal, eu fiz um total aqui só para a gente poder... Eu compilei como se fosse uma emissão só. Tá? De 777 milhões foi o que ele captou nas duas. Lá eu peguei os valores, quanto que ele captou. Emitiu 7.803 cotas. O custo na emissão foi de 99,65, porém, e aí que foi aquela sacada, né, que algumas pessoas acharam que a emissão tinha sido acima, ao novo valor patrimônio acima, porque olha só, a emissão a 99,65 e o VP 99,48. Porém, o fundo pagou 1,55, então a gente tem que descontar esses 1,55. Então a cota da emissão verdadeira que eu coloquei foi 98,10, ou seja, abaixo do VP. Tendo uma diferença aí de 1,39. Só que esse, que é o que já começa errado, as pessoas consideram esse a perda de poder de compra, mas na verdade não, porque você tem que pegar nova situação. Então eu somei para a gente ver qual que foi a perda real em relação ao patrimônio. Eu peguei e somei a valor de quanto ele captou, mais o patrimônio que ele tinha, dividi pela quantidade total de cotas. Então, o novo VP pós-emissão, 98,91. Então, a perda real, de fato, foi de 0,57%. De fato, nós tivemos uma destruição do patrimônio do cotista aqui de 0,57. Só aqui, pessoal, se você entende que é aqui que a análise para, eu recomendo que você pare de assistir o vídeo agora. Porque as análises que eu vejo de emissão abaixo do VP, embora essa seja a situação mais comum, elas param aqui. Agora a gente tem que ir para um pensamento de segundo nível, né? Falar um pouco mais sobre a situação. E aí, pessoal, o que eu falo para vocês? Quais são as hipóteses que levam um gestor se a gente for pensar em um gestor que está pensando no bem do cotista, quais são as hipóteses que podem levar um gestor a emitir abaixo do valor patrimonial? A primeira hipótese seria uma elevação de renda, ou seja, ele vislumbrou uma elevação de renda para os imóveis que ele ia comprar com base ele falou, não, eu tenho esse pipeline aqui, e com esse pipeline entrando no fundo, eu preciso do dinheiro rápido, porque eu vou ter uma elevação de renda. E aí que entra o cap rate. Por quê? O cap rate no momento do fundo era de 11,49. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu peguei todos os fatos relevantes das compras que o fundo fez, e peguei um cap rate médio de todas as compras, que deu 13,71. Nesse caso aqui, pessoal, eu desconsiderei a Fazenda São Francisco, porque a Fazenda São Francisco ela foi comprada naquele esquema de land equity, que é para comprar para valorizar. Então ela não tem receita dela. Ela só vai... Mas se eu fosse incluir aqui, só com a valorização dela no último, ela tá uma valorização de quase 30% a última avaliação dela. Então, se eu colocasse ela aqui, ela ia estourar mais ainda o resultado para o positivo. Então, eu tirei ela da conta. Eu estou imaginando que as compras foram aqui, com um cap rate médio de 13,71. Então, quando a gente tem uma compra, isso vale para um ou para vários imóveis. E é aí que entra a sua análise na hora de você estiver avaliando uma emissão. Bom, ela está abaixo do valor patrimonial? Tá. Mas qual que é o pipeline de compra? O cap rate está acima do cap rate médio do fundo? Se está, existe uma possibilidade, e aqui não é fato concreto, que vai gerar valor para o cotista.
Porque um cap rate alto não significa que o imóvel seja bom. Você tem que aliar as duas coisas. Você tem que aliar um bom cap rate com bons imóveis. Que aí sim é sustentável o rendimento. Então, obviamente, não basta somente você parar na análise cap rate de compra maior do que o cap rate atual do fundo. Então, cap rate maior. Então, aqui a gente já parte, do início correto. Beleza, o cap rate está acima do cap rate base do fundo. E aí, eu fiz alguns cenários aqui. Primeiro, a elevação de renda. Se a gente for pegar... Deixa eu até diminuir um pouco o zoom. Eu peguei a DRE das receitas antes da oferta. Então, o total de receitas do fundo parte imobiliária, 10.289, que compõe com receita imobiliária e receita financeira que o fundo tinha. Peguei as despesas, o resultado e o quanto que está de rendimento distribuído. E aí, pessoal, obviamente, se você for um daqueles que vai conferir os dados, você vai pegar lá em novembro, o distribuído foi maior porque ele teve não recorrente aí. Eu estou falando apenas de recorrente. Tá? Estou falando de recorrente, que é o que é sustentável. Quando a gente fala de não recorrente, a gente está falando de vendas. Tá? Então, de resultado a ser distribuído, 83 centavos. E como é que a gente pega a DRE pós a última compra? Que eu peguei aqui, que foi Garapuava, que foi em maio de 24. Então, eu peguei julho para dar o tempo da receita dela entrar na DRE. Total de receitas, 18 milhões. Aqui a gente já vê um aumento significativo. Porém, nós tivemos um aumento de cotas também. O fundo saiu de 11 milhões de cotas para 18 milhões de cotas. Então, obviamente, você tem que ter um aumento no resultado. Você também tem um aumento na despesa. Porque você aumentou o número de ativos no fundo, você aumentou a despesa. E o resultado em julho foi de 16 milhões, dividido 87 centavos. Aqui a gente já vê nitidamente que a emissão agregou valor para o cotista, porque você teve um aumento dos rendimentos. Obviamente, pessoal, que aqui teria que ser uma análise mais profunda, a gente teria que ver o quanto que teve, se essa perda foi compensada pelo tempo que foi. E se a gente for ver, foi um tempo bem rápido, a gente está falando de menos de um ano de aumento de rendimento. A gente saiu de 83 para 87, o que dá mais ou menos uns 10%, uns 5% de aumento aqui, né? Deixa eu só ver quanto que dá de aumento aqui. O 5% de aumento. 5% de aumento, enquanto a gente teve uma perda de patrimônio de menos de 0,5%. Então aqui a gente teve, isso aqui já é um indicativo positivo, porque de fato a emissão gerou resultado para o cotista. Mas, como eu falei para vocês, tem que avaliar a questão do tempo que isso demorou. Né? Então, aqui já é um ponto positivo. E aqui validou a questão do cap rate. Você comprando o cap rate acima do média do fundo, trouxe resultado para o cotista. Você teve um aumento da receita. E a segunda hipótese seria a elevação do PL. Aí você pode falar, Eric, como elevação do PL? Aí deixa eu até voltar para mim aqui, né? Aqui, aí a gente vai surtar aqui, né? Como elevação do PL, se você acabou de falar que você teve redução do PL, como que essa redução do PL vai aumentar o PL? É aí que entra a questão da valorização do ativo. E aí, no caso do RZTR, eu não vou considerar tanto, porque é o seguinte. Eu peguei as seguintes situações. O fundo, ele tinha um PL de 1.999.000, PL por cota 99,48. O PL pós-emissão, o VP após emissão caiu, porém é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu peguei os ativos do fundo e eles soltaram um relatório recente, eu até fiz no vídeo do RZTR, eu mostrei para vocês a questão de avaliação dos ativos. Porém, por que não dá para usar tanto para o RZTR isso? Porque a questão é a seguinte, inclusive eu até mandei um e-mail para a gestora, como é que eles consideram a avaliação do valor patrimonial dos ativos, porque as fazendas compradas nessa esquema de sale leaseback e buy it lease, que é aquela que você dá a opção de recompra para o proprietário, para o antigo proprietário, para quem está arrendando, e ele compra a fazenda no mesmo valor que o fundo comprou. Então você não tem valorização. Eu usei a valorização de avaliação caso a propriedade fosse para o nome do... Quer dizer, ela já está no nome do fundo, mas questão que não existisse mais a opção de recompra. Por exemplo, o inquilino se tornasse inadimplente.
E aí a gente tem aqui, por exemplo, a avaliação, o fundo pagou 60 milhões, a avaliação atual dessa fazenda é 90, eu peguei a avaliação de todas as fazendas. Aqui a porcentagem de variação. Então olha só, o fundo teria um ganho de patrimônio com a compra dessas fazendas de 39% em relação ao preço que ele pagou. Então os imóveis se valorizaram em 39%. Então se essa situação fosse real, de fato, olha só, o novo PL 2 bi, porque aí eu peguei eu somei ao patrimônio pós-emissão essa valorização aqui de 385 milhões. Desculpa, de 88 milhões. E obviamente considerando essa fazenda aqui, que é a Fazenda São Francisco, que essa daqui está valorizada também, e essa fazenda tem land equity. Então eu peguei essa valorização e joguei aqui na soma do PL. Então, em tese, a emissão abaixo do valor patrimonial, em 7, 8 meses, gerou uma valorização de VP para 111,15. Não é o que acontece no caso da RZTR, exatamente pela questão de que as propriedades não são avaliadas, conforme tem a questão da recompra. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, se na emissão o gestor já tem um laudo de avaliação desse imóvel, por exemplo, que ele está comprando o imóvel com 10% de desconto ao que ele já está avaliado, o que vai acontecer? Na próxima avaliação, é só questão de tempo para isso acontecer. Então ele já comprou, ele emite abaixo do valor patrimonial, porque ele sabe que daqui a algum período, que seja a próxima avaliação, essa avaliação desse imóvel vai capturar. E olha só, pessoal, eu vou colocar aqui uma avaliação, se fosse uma valorização de 5% apenas. Ah, não, eu terei que, na verdade, eu tenho que alterar é aqui em cima, né? No L26. É aqui que eu tenho que alterar. L26, esse aqui. Se eu colocasse 5% aqui, olha para quanto que iria... por que ele não está pegando? Eu tenho que fazer... É que eu não fiz as fórmulas aqui. Eu vou conseguir mostrar no Gari isso. Mas eu só quero mostrar para vocês que pode existir valer a pena, na verdade, se o gestor já souber e tiver nas mãos e falar isso num prospecto, que ele está comprando o imóvel a 10%, por exemplo, do valor patrimonial. Obviamente que a gente precisa saber o quanto que ele está emitindo abaixo, se esses 10% serão suficientes para trazer retorno. Entenderam? Então, e aí que eu volto a falar para vocês. São poucas as vezes, as poucas situações que uma emissão abaixo do VP pode ser benéfica para o cotista, mas ela existe. Ela existe. E aqui, pessoal, eu trouxe para a gente fechar o vídeo a situação do Gari atual. O Gari, pessoal, então eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a situação dele de outubro, o caixa, toda a parte aí o cap rate do imóvel, o cap rate atual do Gari é muito alto, eu fiquei impressionado, porque eu peguei a receita dele, na verdade, pessoal, eu não peguei dos últimos 12 meses, tá? Eu peguei uma média aqui desde de abril, mas aí eu acabei fazendo a média mensal, porque essa daqui são por que eu peguei esses valores aqui? Eu não estou mostrando, né? Aqui, né? Deixa eu voltar aqui, né? Eu falando e não estou mostrando aqui. Aqui é a situação do Gari. Então, olha só, aqui só voltando aqui, né? Para não perder, né? Então, aqui o ativo. Aqui o caixa do fundo. Isso aqui eu peguei tudo no informe mensal, tá? Patrimônio, passivo e o cap rate, como que eu calculei? Eu peguei... Oh, meu Deus do céu. Eu peguei simplesmente, eu fui lá no último relatório e peguei as receitas imobiliárias do fundo desde abril. Por que eu peguei só desde abril, pessoal? Por causa quando foi que entrou o portfólio de renda urbana no fundo, né? Quando ele de fato virou Gari, né? Então eu peguei aqui. Aí eu peguei a média desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Peguei a média mensal e aqui para chegar no cap rate eu multipliquei ela por 12 e dividi pelo valor dos ativos. Então o cap rate atual do Gari, ele é muito alto. Muito alto. Eu fiquei impressionado com o cap rate dele. E aí... o cap rate da compra, e aqui, pessoal, olha só, eu estou fazendo a simulação
não estou levando em consideração, aqui é acadêmico, tá? Eu não estou levando em consideração que a compra que ele vai fazer dos imóveis do Carrefour é 700 e blau, né? É uma diferença de 200 milhões. E a emissão, considerando toda a captação, incluindo o montante adicional, é de 562 milhões. Eu estou considerando que fosse esse o valor que o fundo tivesse comprando os imóveis, tá? Esse valor aqui. E aí, se vocês pegarem no prospecto da compra, o cap rate é de 8, ou seja, é menor do que o do fundo. Então, só aqui a gente já vê que a chance de aumento de rendimento é praticamente nula com esse cap rate, em função do cap rate atual do fundo. E aqui só pra gente ver, só pra gente fechar a questão da emissão, né? A emissão saiu a patrimonial 9, e aí eu peguei aquela situação daquele mínimo que. Lembra da questão da gestora, que ela vai pagar até 60% do custo, os outros 40% é do fundo, que são os 16 centavos? Então a emissão saindo a 8,84, a diferença para o VP de 8,81, mas no final das contas a perda real de PL é de 0,60 por causa da nova conjuntura, que é a soma do ativo dos 562 milhões pela quantidade nova de cotas. Então essa é a perda real. Então, pessoal, tomem muito cuidado quando vocês forem fazer perda, vocês têm que fazer a situação real, a situação nova, não baseado na diferença do VP. Não é essa a perda que vai ter, é a perda, inclusive, a gente viu isso aqui, eu mostrei isso aqui para vocês, né? Que a perda é diferente, é menor porque você tem um aumento do patrimônio, inclusive, tá? Então essa aqui é a situação atual da emissão. Então, se eu peguei aqui, pessoal, uma situação hipotética de uma situação atual, que é a última setembro, total de receita 14 milhões, despesa, e aqui o resultado e o quanto que o fundo distribui, 0,9. E aí, pessoal, eu fiz a seguinte, comecei a fazer algumas elucubrações aqui. Se a gente tiver um aumento de receita de 50%, considerando a despesa, e aqui, pessoal, eu dei uma chutada no aumento de despesa, eu considero o seguinte, o fundo está aumentando o patrimônio em 30%, que é o fator de proporção, é 39%, né? Mas eu arredondei para 30%, então eu aumentei a despesa em 30% também. Então a despesa foi aumentada em 30%, tá vendo aqui, ó, 30%. Então o resultado, distribuindo pela nova quantidade de cotas, considerando a captação total, se eu tiver um aumento de 50% na receita com esses novos imóveis, eu gero somente 0,03 centavos a mais do que gera hoje. Então, e eu duvido que um cap rate desse vai aumentar em 50% a receita do fundo. Então, de fato, eu não estou vendo possibilidades em termos de ser vantajosa na questão de receita. E existe a possibilidade da questão do PL. E aí a gente vai fazer algumas viagens, né? E aqui, pessoal, supondo, aí sempre deixando claro, supondo que o valor de aquisição dos imóveis do Carrefour fosse o total da emissão, 562 milhões, tá? E supondo que ele tenha algum laudo de avaliação que esses imóveis vão se valorizar. Então, voltando na mesma situação, né? O fundo antes da oferta, valor patrimonial de R$ 9,00, pós-oferta 8,95, que foi esse valor aqui que eu cheguei, né? 8,95. Então você tem uma perda de valor patrimonial. Agora, supondo uma valorização de 1% só, de 1%. Não foi boa. Se a valorização dos imóveis for de 3%, eita, aqui ele tá 3%, já começa a ficar interessante. Então, a gente está numa encruzilhada aqui. Se a valorização do ativo, desses ativos para a próxima avaliação, ela for 2% superior ao que é agora, obviamente que tem toda a questão do tempo também, né? Mas se a emissão fosse a valorização, se a avaliação fosse próxima, ou ele já tem essa avaliação na mão, que a gente não sabe. Se ele sabe que ele está comprando abaixo do valor real dos ativos, então pode ser que essa emissão traga benefício para o cotista. Por quê? A partir da próxima avaliação do GARI, esses imóveis vão ser avaliados e ele vai ter um acréscimo. Aqui, né? E aqui só lembrando, né, pessoal? Estou somando no PL a valorização, né? Não estou somando porque ele já está somado com o PL já está somado com a entrada da emissão aqui. Eu só estou colocando a mais a valorização. Então, vejam,
existe uma chance, dependendo de como for a negociação, de fato ter um bom resultado, mesmo a emissão sendo abaixo do valor patrimonial. Porque se esses imóveis forem avaliados a 2%, por exemplo, ele já tem resultado positivo, já tem agrega valor para o patrimônio. Então, aqui, pessoal, eu só estou mostrando situações hipotéticas. Obviamente que a compra não é dessa, né? Tem 700 e blau. Ele vai ter que aparecer com 200 milhões que a gente não sabe da onde, que foi inclusive um dos pontos que eu citei no vídeo, né? Se ele vai se alavancar mais ou não. E aí você vai aumentar o passivo do fundo, aí você diminui o valor patrimonial do fundo, porque o patrimônio líquido diminui. Então, aí que tá, né, pessoal? A gente não sabe como que vai ser. Mas aqui eu estou só mostrando para vocês que existem possibilidades de se ter um ganho, mesmo sendo uma avaliação abaixo do valor patrimonial. E aí, eu tenho certeza que vocês podem estar falando, Eric, mas isso na teoria é legal, e na prática? Como eu falei para vocês, pessoal, na prática isso é muito difícil de acontecer. E quem sabe, né, se um dia a gente tiver mais emissão abaixo do valor patrimonial, que o gestor justificasse os motivos antes. Fala, olha, a situação é essa, eu vou emitir abaixo do valor patrimonial, porque o imóvel tem um cap rate tal, a receita vai ser tal, e eu já tenho um laudo de avaliação tal, e o ganho de patrimonial vai ser tal. Talvez isso também é um pouco difícil, porque se ele colocar isso, talvez quem está vendendo o imóvel pode subir o valor do imóvel também, né? Tem sempre alguns nuances. Mas o que eu quero trazer para vocês, para a gente fechar esse vídeo, é que a partir do momento, primeiro entendam, no curto prazo, de fato há sim uma destruição de valor para o cotista. E eu mostrei para vocês nos gráficos, na planilha, que tem uma perda. Mas é totalmente incerto o que vai acontecer depois. E em alguns casos, pode ser, como eu mostrei para vocês, se o gestor já tiver esse laudo de avaliação na mão, a valorização é óbvia que vai ter. A valorização é óbvia. Só que ela não é imediata, ela vai ter que ser posterior. Só que você só vai estar aberto a entender isso se você fizer cálculo, se você colocar na ponta do lápis e fazer cálculo. E como eu falei para vocês, não é fácil você criar esse cenário. E não é fácil o gestor criar esse cenário para explicar. Mas aí que eu falo, a regra é, emissão abaixo do valor patrimonial destrói, sim, patrimônio do cotista. Porém, existem exceções. E você dizer, a partir do momento que você assume que toda e qualquer emissão abaixo do valor patrimonial não presta, você nega a exceção. E você negar a exceção é negar a realidade. E quando você nega a realidade, é aí que toda a comprovação científica morre. Então, para a gente fechar esse vídeo aqui, não quero que vocês entendam, e eu até acho que vai ter comentário aqui, em como tem outros vídeos falando de passando pano. Já tô com o espírito elevado para deixar isso não me atingir mais. Mas o que eu quero é que vocês se tornem bons investidores. E para fechar, como eu falei, via de regra, a emissão abaixo do VP ela destrói sim patrimônio, mas existem exceções. E você, como um bom investidor, precisa fazer conta, precisa calcular. Obviamente que a grande maioria não faz isso, a grande maioria nem relatório gerencial lê. Mas o que vai diferenciar você dessas pessoas, ou seja, você vai deixar de ser medíocre, e quando eu falo medíocre é mediano, é esse tipo de abordagem, é esse tipo de estudo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, esses vídeos de domingo, alguns vídeos são mais básicos, outros são mais conteúdos mais avançados, como o de hoje. Mas eu espero que vocês tenham gostado e sugiram mais temas aqui para eu trazer nesses vídeos, beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.